Buenos días desde España, abriendo el espacio de mujeres con historias para contar. Hoy le toca el turno a Mujeres Brasil con nuestra compañera embajadora de Portugal, Keila Tavares. Antes de darle paso a Keila y a su invitada, te voy a hablar de lo que es Mujeres con historias para contar. Somos una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal darle espacio a la voz y rol de la mujer que ha recuperado el poder de sí misma. Es un espacio seguro donde poder reflexionar, aprender y apoyarnos mutuamente. Mujeres de todas partes del mundo, de diferentes países, nos inspiran con sus historias de superación, de desafíos, de crecimiento, de evolución, de transformación. Juntas apostamos por generar una sociedad donde la igualdad y la equidad de género esté presente, donde nos relacionamos desde creando puentes que construyen sociedades y mundos de unión, de fraternidad, de colaboración y de cooperación. Eso es lo que somos Mujeres con historias para contar. Ya asociación configurada como tal, que estamos presentes en 14 países, si no recuerdo mal, en Latinoamérica y en Europa. Y hoy le toca el espacio a Mujeres Brasil. Vamos a darle entrada a Keila, que está por aquí ya también, y su invitada. A ver. Os acabo de mandar invitación. Vamos a ver. Aquí. Bom dia, Eliane. Bom dia! Bom dia, buenos Mulheres días. Brasil, hoy. Bom dia! Sim, oi, Mulheres Brasil. Hoje com uma mulher super fantástica, que irradia a alegria, que tem um sorriso muito contagiante e que é conhecida por galega para os amigos. Yo Nada, os muito dejo bom el dia, espacio porque Mar. sois las dos las protagonistas, Keila como embajadora de Brasil y Eliane como su invitada. Estoy atenta escuchando aquí en el backstage. Bom dia! Muito Obrigada! obrigada, Mar. Bom, Eliane, hoje Mulheres com Histórias para Contar. Vou fazer uma pequena introdução para as mulheres que ainda não nos conhecem. A Eliane e a Caída. Mulheres com Histórias para Contar surgiu na pandemia, como eu estava explicando, através de Karine Provini, em Buenos Aires. E esse projeto já está em mais de 14 países e é uma grande oportunidade que todas as mulheres temos de estar aqui para contar a nossa história. Hoje, Toca Brasil, comigo, Keila Tavares, e cada terça e quarta-feira, uma embaixadora tem o espaço e convida uma mulher que quer compartilhar uma história que vai motivar, uma história que vai inspirar a outras mulheres. Vamos ver o que aconteceu, que a Eliane caiu a conexão dela. Aproveito para dar uma introdução. Estou muito feliz porque Eliane vem de Brasília. Brasília é a minha cidade. Então, hoje Mulheres com Histórias para Contar tem um sabor especial, porque é de onde eu venho, é minha região e eu conheço muito bem o que ela hoje vem trazer e acredito que é muito importante o que ela vem compartilhar hoje com a gente, falando de estudar e de conseguir ser servidora pública. É uma história muito bonita, é uma história que os brasilienses bem sabem o que significa isso, se preparar para poder conseguir ter essa... ser funcionário público. Vamos ver. Eliane, pois sai e entra outra vez. Porque você não aparece. É como se você tivesse caído a conexão. Mas
estoy aquí. Me diz, sí, me dice Eliane que dice que me ve, pero tú la ves No, ahí, es que para sí, mí está ella no está, es como congelada. si hubiera caído, ¿verdad? Ay, pues para mí es que ella ha No, salido yo la completamente de veo, la pero pantalla, solo congelada. estamos tú y yo. Y dile que Así, salga y fíjate. que la vuelvo a invitar a entrar, a ver si... Sí, sí, Ok. sí se lo he dicho, que Ahora, Eliane, por sí, favor, sai mais ha uma vuelto a vez entrar, le acabo e de volta volver a a entrar. invitar. Ok. Keila, es que Eu es esqueci. nuestra historia de mujeres con historias para contar. Son estas cosas también. Diga sí, sí, sí. Menos mal, ¿sabe lo que más me gusta de eso? Es que siempre estamos tranquilas y levamos con naturalidad. Aquí os dejo. Son cosas del directo. Gracias, Mar. Como sempre, muitas graças, Mar. Ai, Eliane, então, estava fazendo uma apresentação. Menina, você Não, caiu, que pra mim na você verdade, desapareceu na hora que ela na tela. saiu, pra mim, saiu junto. E eu fiquei aqui te vendo. Falei assim, ué, deve ter tirado a minha câmera e só mostrado aquele. Não tava sem entender. Não, menina, por favor, claro que não. Você é a protagonista, por favor. Tava fazendo, fiz uma pequena introdução, não, falando a gente aí, pessoal aí de Brasília e do Brasil, sabe o que que é isso, né? Estudar para poder passar em um concurso público. E a sua história vem de hoje, né? Tava falando de que você irradia a alegria. Comentei como para mim é importante, porque você sai aí de Brasília e é para mim como se hoje eu estivesse aí. E sei que perfeitamente te escutando vai passar um filme pela minha cabeça. Então, vamos vamos dar mais uma pequena introdução falando de você, que você é servidora pública, você está aí em Brasília, você é graduada em gestão pública, amante de viagem, é uma menina muito sapeca, que, como eu já falei, contagia, é impossível não estar feliz do teu lado. E, bom, o estudo me fez romper fronteiras. Eliane Cristina, hoje aqui em Mulheres com Histórias para Contar, vem hoje compartilhar um pouco de si e nos presentear com essa história. Bom, Eliane, se apresenta brevemente, conta pra gente quem que é Então, Eliane mais Cristina. uma vez, bom dia. Meu nome é Eliane, aqui sou de Brasília, Brasil. Tenho 42 anos, sou solteira, não tenho filhos, sou servidora pública e que eu vim hoje falar para vocês, para encorajar essas mulheres maravilhosas, é que para não desistirem do sonho de vocês. Eu sei que a gente é regado por sonhos, a gente é regado por projetos, por metas, mas acho que quando é sonho, eu acho que toca assim no fundo do coração e faz a gente ter garra, ter força para a gente conseguir alcançar os nossos sonhos, né? E eu, Keila, eu sempre, meu sonho, assim, quem me conhece sabe que eu sou amante de viagens, amo viajar, conhecer esse meu Brasil lindo, maravilhoso, conhecer esse mundo que Deus fez, né? Que é um mundo enorme e, e sempre me encantou. Eu lembro quando era pequena, menina, adorava ver filmes que mostram as paisagens, e eu ficava encantada com cada lugar. E eu ficava, nossa, será que um dia eu vou nesse lugar? Eu olhava os desenhos, né? Os desenhos da Disney e ficava, meu Deus, será que esse lugar existe? Então, assim, é uma coisa que eu sempre gostei e quis, foi conhecer lugares, né? E foi engraçado que, por eu ter essa vontade de conhecer lugares, eu queria ser aeromoça. Falei assim, vou ser aeromoça porque eu vou viajar nesse Brasil inteiro, nesse mundo inteiro. E, pois bem, aí eu e uma amiga muito querida, Daniele, a gente também, ela é louca, apaixonada por viagem, a gente, vamos correr atrás desse sonho, vamos tentar ser aeromoça. E aí a gente entrou no curso de inglês primeiro,
Aí estudando e vendo as possibilidades de como é que faz para ser uma aeromoça, tal, tal, tal. Fomos atrás do curso. Quando eu me deparei que tinha uma fase prática que era bem difícil. Ok, ela me Sim. fez desistir, porque eu falei assim, não, eu acho que eu não vou conseguir passar nessa fase. O que que a gente vai fazer? E ela também não, muito medrosa, que era uma, acho que na época tinha uma fase da prova que era na selva, e ixi, então aí nos desmotivou. E, e sim, Ai, imagino, viu? e aí Na selva. expliquei, assim, no início da puberdade, né, adolescência, nesses sentimentos e tal. E aí, eu também sou de uma família, né, assim, não tinha, a gente só tinha o primordial, alimentação, estudo, e assim, não tinha muitas regalias, né? Então, meu pai e minha mãe sempre falavam, minha filha, se tu quer alguma coisa nessa vida, você estuda, porque o estudo que vai te levar para qualquer lugar, minha filha, que você possa ir, queira fazer, queira ter, é o estudo. E assim eu fiz. Falei assim, então se é o estudo que meu pai falava que eu posso herdar para vocês. E minha mãe também falava, é o estudo. Eu falei assim, vamos estudar. E aí, nesse meio tempo, comecei a estudar. Paralelamente, eu me encantava também com a questão do serviço público, né? Quando eu vou ficando mais velha, a gente vai se formando. E eu achava aquela questão. Aqui, Brasília, para quem conhece, é um estado galgado no serviço público, né? Que todo mundo gosta e quer ter essa Totalmente. estabilidade, enfim. E nisso eu comecei a estudar. A gente já cresce com essa É, porque mentalidade, na verdade, né? A gente sim. cresce com essa E aí eu comecei a mentalidade. estudar, porque também eu tinha esse desejo, eram outros, a gente é regada por sonhos, e eu tinha vários sonhos. E também tinha um sonho de ser servidora pública. Falei assim, então vamos lá, vamos estudar para conseguir ser servidora pública. Menina, Deus é tão maravilhoso. Eu, como uma boa católica que sou, temente a Deus, sempre pedindo para Ele me dar força, porque nenhum sonho, quando a gente quer tudo, nada é fácil, né? A gente sabe. Estudar não é fácil, é cansativo. Você se prepara, 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 faz a prova, não cai igual às vezes nada que tu estudou, ou você não tem uma boa classificação. O início é muito difícil a pessoa estudar por primeira vez um concurso e passar. É difícil. Então, Sim, assim, como eu sei. foram muitas provas que eu fiz. Muitas provas, muitos estudos, muita bunda na cadeira, tempos de bunda na cadeira para estudar, muitas lágrimas, porque é difícil, não é fácil. Perseverar, persistir, abrir mão de outras coisas para estudar. E mas a gente é, como eu disse, quando a gente tem um sonho, algo nos move, algo mexe com a gente quer galgar por esse sonho. E graças a Deus que em 2014 eu fui congratulada com o meu concurso público. E foi uma coisa assim espetacular, porque eu já estava numa fase que eu já estava estudando há muito tempo, então eu pensava, não é para mim. Ah, concurso Uhum. não é para mim, não deu, não tá dando. Quanto tempo? Você lembra quanto tempo mais ou Lembro, menos você se eu dedicou a acredito estudar? Pra que foram uns 10 anos estudando. Uns 10 anos, 10 anos estudando até ser conseguir aprovada. ser aprovada. Nesse intervalo de 10 anos, não estudei permanentemente, né? Você começa, faz uma prova, Uhum. estuda, aí você se decepciona, aí você para, aí você não quer mais saber disso, porque isso não é pra mim. Depois lá dentro falava, poxa, mas é uma coisa que eu quero, cara, meu sonho é ser servidora, é uma coisa, enfim, que vai me dar estabilidade para alcançar outros sonhos, que é viajar, conhecer outros lugares. Exatamente. Então, assim, persistir, insistir e conseguir. E o que eu quero falar, né? O meu recado maior. Se você, se você que ela se tem um sonho, corra atrás que você é capaz de
conseguir alcançar o seu sonho. A gente tem uma força dentro da gente que a gente não conhece. E só a gente sabe. E é uma coisa que só dependia de mim. Não dependia mais do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dependia apenas de mim. Se é uma coisa sua, Exatamente. então eu tinha que sentar a bunda na cadeira e estudar. Eu tinha que focar, eu tinha que abrir mão, eu tinha que parar de sair por uma coisa que eu queria. E o melhor veio, né? Que a tão sonhada nomeação chegou. E eu nunca esqueci das minhas primeiras férias. Aí, as minhas primeiras férias, eu falei assim, quero ir pra Disney. Fui realizar o sonho. Aí eu fui pra Disney, aquele lugar lindo, maravilhoso, que era um sonho que eu tinha, de me emocionar. E toda vez que eu chego na Disney, eu me emociono. E eu não parei por aí. Então, assim, eu já conheci vários Uhum. países, já conheci vários lugares aqui no Brasil. E cada lugar que eu chego, a gente se emociona, porque a gente lembra da nossa história. Lembra como foi difícil, a gente lembra quando a gente era criança que queria conhecer os lugares. A gente lembra quando a gente ficou na biblioteca no domingo o dia inteiro. Então, assim, cara, é possível. E você sabe, a gente não pode deixar de mencionar, ainda mais nossa situação, no que a gente está vivendo, né? Mulheres negras, elas. Você sabe que é complicado e que a gente sofre o preconceito, você sabe que é mais difícil, né? E não é fácil. Então, pra gente ainda é com mais garra pra gente conseguir alcançar as coisas. E graças a Deus, graças ao meu bom Deus, que eu consegui alcançar esse meu sonho de ser servidora e conhecer lugares maravilhosos. Por isso que eu falo, né? A minha frase que o estudo me fez romper fronteiras, né? E quero mais, e não Exato. quero parar por Uhum. aqui. Passei já em 3 concursos, graças a Deus, bem, né, dentro das vagas. E mas ainda Sim. quero galgar, né, crescer nessa área que eu gosto do serviço público. Quero conhecer mais lugares, ter mais sonhos, né, e mais locais para conhecer. E o último sonho que eu não posso deixar de mencionar, eu tinha um sonho de comprar minha casa e consegui, graças ao estudo, Uhum. graças ao serviço público. E só tenho a agradecer que as coisas que eu consegui, que eu galguei e ainda quero galgar mais, foi graças ao estudo. Ai, ai, ai. Que bonito. Aqui temos comentários. Bem-vinda a todas as mulheres que aqui estão. Tem um comentário aqui, Eliane, que diz: Bom dia, agora tem que A ir para a Coreia, Eve. C. Camila, não Souza. acredito que a Camila tá aí. Camila trabalha comigo no. Ai, que legal. Bem-vinda, Vem, Camila. Vem aqui também Camila, contar a sua história, que eu tenho vem, certeza que Camila, você tem uma história uma também pessoa assim fascinante. excepcional no trabalho. A gente fica comentando o trabalho, gente. Essa também é uma pessoa que podia estar aqui, viu? Sim, ela já está Camila, convidada. Já fiz o convite aqui ao vivo para que ela também venha contar. Camila, estamos te esperando. Vem aqui que também compartilhe essa história. Bom, Eliane, conta pra gente, porque como é que foi que você superou todas as dificuldades do caminho? Porque sabemos, todos os que estudamos para poder passar em concurso público, como eu falei anteriormente, aí em Brasília a gente nasce praticamente com essa mentalidade, né? Quero estudar porque eu quero passar um concurso público. Você comentou, né, que foi um processo mais ou menos de 10 anos aí, tentando chegar à sua oportunidade. Então, conta pra gente como é que você manejou essa fase em que você pensava, isso não é para mim. é como eu te disse, Keila, cada resultado de uma prova, você estuda, se dedica, e se dedicar é diariamente, e é por horas, domingo, Até sábado, você domingos. sabe, você já teve essa fase. E, e aí, quando você Uhum. faz uma prova e não tem um bom resultado, meu Deus do céu, aí você fala, meu Deus, eu perdi 3 meses, 4 meses estudando e não deu em nada. Aí você parava, eu parava, respirava e falava, não é pra mim.
deu, vou caçar outra coisa para fazer. Mas o que é o manejar, né? É você ter uma meta. Minha meta era estar num cargo. Então eu precisava deixar essas minhas lamúrias de lado. Precisava engolir o choro. Precisava rever a forma que eu estava estudando. Criar novos métodos, porque você vai... É um aprendizado o estudo, né? Você vai se adaptando. Então, assim... eu tô lendo muito, vou passar a fazer mais exercícios. Então, assim, você vai se ajustando. E nesses ajustes que a gente vai aprendendo e conseguindo costurar e ver o que você está errando. Aí você começa a observar. O que eu estou errando mais na prova? O que eu estou sendo mais fraca? Aonde eu não estou conseguindo? Aí você vai começando a trabalhar nessa, nessa Uma estratégia. Então, assim, estratégia. cada um tem a sua estratégia. Não adianta eu falar a minha estratégia, que é talvez a minha estratégia não vai dar certo para você. Entende? Então, assim, Uhum. tem a estratégia de estudo reverso, estratégia de fazer mais exercício, ver mais vídeos aulas ou ler PDF. Então, eu ia me ajustando. Então, esses ajustes fizeram com que eu me adaptasse, melhorasse meu desempenho para eu conseguir o tão sonhado resultado. Uhum. Que maravilha. É muito interessante o que você fala, porque não tem uma receita, senão você mesmo ver em você e ir se adaptando, né? Isso faz parte de um processo muito de dentro para fora. Não existe uma maneira igual você bem falou, né? De dizer assim, 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 assim foi para você, não? Mas foi necessário você também criar a sua própria estratégia, e essa própria estratégia foi a partir dessa observação, né, que você faz de você mesma. E acredito, e falando também como quem também teve uma época da vida que também esteve estudando, também você cresce muito como pessoa, né? Essa, essa capacidade que a gente tem de, de perseverar, de crer que vai ser possível, mesmo que os resultados ainda não são os que a Sim. gente deseja. E outra coisa também que era importante era, por exemplo, às vezes a gente tem mania de falar que a gente não tem tempo, né? Eu não tenho Uhum. tempo, nossa, é tão corrido, eu tô trabalhando o dia inteiro, eu tenho que chegar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que fazer meus afazeres. Eu comecei a fazer meu tempo. Então, se eu trabalhava o dia inteiro, que tinha uma época quando eu não trabalhava, entrava acho que era 7 da manhã e saía 5 da tarde, eu tinha que olhar, eu tinha que arrumar um Uhum. horário para estudar. Então ou eu acordava mais cedo, estudava uma horinha mais cedo, ou eu estudava no horário do almoço, ou eu estudava quando eu chegasse. Mas assim, hoje eu vou estudar 1 hora por dia. Eu era fiel àquele horário. Não, sábado eu tô bem, sábado deu para estudar 3 horas seguidas, eu vou estudar as 3 horas. Então, assim, a gente precisa também ter educação, sabe? E ser fiel comigo mesmo. Eu tinha que ser fiel comigo mesmo. Eu falei assim, eu fiz um compromisso comigo e eu tenho que cumprir. Mesmo que seja, eu tô muito cansada, não consigo. Eu vou pelo menos sentar e olhar para aquele caderno, alguma palavra eu vou aprender ali, uma palavra. Então, assim, era um esforço que eu fazia, porque chegou a hora que você tá tão esgotada, porque você, imagina, Sim. você tá ali, pega uma matéria e estuda. Estuda bem aquela matéria para cair na prova. Quando cai na prova, às vezes, né, não sempre, cai outros conteúdos que você não estudou. Eu falei assim, meu Deus, eu já estudei tanto aquela matéria, eu vou ter que voltar a estudar mais. Isso é muito cansativo, né? Mas também é muito gratificante Sim, quando você colhe o resultado, né? Então, assim, claro que sim. E que bom que você, que bom, né, que você conseguiu, você mencionou que conseguiu fazer tantas viagens, né? Segundo a sua história, você conseguiu realizar os dois sonhos que para você era muito importante. exatamente, Viajar pelo mundo e ser servidora pública. Comprou seu apartamento, seu carro do e tudo estudo, isso por causa da sua persistência, desse esforço e do estudo, né? O estudo realmente te proporcionou
o que você realmente queria. Ou seja, seu sonho foi como um 2 por 1, né, Eliane? Foi como Exatamente, um 2 por 1. Keila, exatamente. Assim, e quando você faz o que você gosta, menina, aí que tem outro sabor, né? Tem outro sabor. Então, Sim, assim, com por isso certeza. que eu falo para essas mulheres, né, que estão nos assistindo, que vai nos assistir, que a gente tem. Se você, eu tenho mania de falar isso. A pessoa fala, ai, Eliana, não consigo ter algo na vida. Eu falo assim, a primeira coisa que eu falo é, qual é o seu sonho? Você quer ser o quê? Um empreendedora? Você quer ter um comércio, um empreendimento? Você quer ser uma servidora pública? Você tem que ter um sonho, né? Qual é o seu, profissionalmente falando? Exato. Qual é o seu sonho? É, A partir dali, você vai ter que estudar. Até se eu quiser ser uma empreendedora, eu preciso estudar para ser uma boa empreendedora. Eu preciso ler livros, eu preciso entender para quem eu estou, né? Os meus clientes, para quem eu vou atender. Eu preciso estudar. exatamente. Eu preciso Eu conhecer o meu consigo, cliente, né? Então, exatamente. assim, o estudo, gente, o estudo, ele nos. A gente vai para qualquer lugar com ele. A gente só precisa ter. Eu acho ainda que eu ainda sou Sim, muito. Eu peco muito ainda. Porque eu acho que eu tinha que ser mais dedicada. Eu tinha que aprender mais. Eu tinha que correr mais atrás. Você sabe que a gente, né? A gente sabe onde a gente peca, onde a gente precisa alcançar, né? Nossos objetivos. E eu sei que isso só depende de mim. Ninguém vai estudar por mim. E as ferramentas estão aí. Você tem ferramentas gratuitas hoje e você tem exatamente. as plataformas que você pode também é, bancar, pagar se você tiver uma grana, mas se você não tiver grana também, porque é caro, não é barato, né? Mas estão aí, as plataformas gratuitas estão aí, a gente só basta correr atrás, basta a gente ter, para mim, o segredo é determinação. Estão aí, as bibliotecas públicas estão aí. Então, assim, a gente tá tudo no nosso alcance, né? E, e a gente precisa, independente do sonho que a gente tenha, a gente tem um sonho profissional, eu sei, eu quero ser uma grande investidora, eu quero tomar conta de uma empresa. O estudo tá aí para te ajudar a alcançar esse sonho, né? Exatamente. Vamos recapitular aqui, para que mundialmente se entenda, Eliane, o que significa ser funcionário público vou falar especificamente de Brasília, porque você pode nos contar sobre isso, porque é uma diferença realmente brutal. Você quando você consegue passar em um concurso público, financeiramente se nota muitíssimo. Tanto que, como eu já mencionei 2 vezes, praticamente a gente cresce com essa mentalidade de que eu vou estudar, vou me preparar, porque eu quero passar em um concurso público. Ou seja, para que as mulheres que internacionalmente nos escutam entendam, passar em um concurso público, especificamente falando de Brasília, é uma maravilha. Eliane, você que está mais atual sobre esses dados, você saberia nos dizer mais ou menos o nível de concorrência? Porque eu lembro que na minha época era gigantesco aquilo, era pouquíssimas vagas, vamos dizer assim, para o tanto de pessoas que se inscreviam. Por quê? Porque todo mundo quer, como se fosse Uhum. esse sonho americano, né? Isso depende muito do cargo, né? Que você, Uhum. que você quer concorrer. Tem concursos que ficam 100 por pessoa, mas tem concurso que é 1.000, 2.000 pessoas por pessoa, por vaga. Por Entende? vaga. Por Depende vaga. da quantidade de Uhum. vagas, depende da quantidade de número de vagas que o concurso está oferecendo, depende do salário que esse concurso está oferecendo, entende? Então, Exatamente. mas Os benefícios que sempre, você falou sempre há uma também. concorrência muito alta, independente da vaga. No Muito. meu caso, você falando, né, o que me fez galgar para o concurso público
Eu trabalhei no comércio com meu pai, quase 15 anos. Então, assim, quem Uhum. trabalha em comércio, ainda mais que vende alimentos, sabe que é uma ralação. É muito cansativo. E tô falando no meu caso, tá? Tô falando que todos os casos, assim, em Brasília. Esse No sim. meu caso, então, eu trabalhava com comércio. A gente trabalhava de domingo a domingo. Era um comércio que era só a família que era envolvida. E fiquei por isso por 15 anos. Depois eu consegui ir para a empresa, trabalhar em empresa privada e também empresa privada aqui em Brasília, onde eu trabalhava, era muito boa, porém a gente não tinha estabilidade. Esse é um dos quesitos, um dos requisitos Não se tem, que se chama muita atenção, né? A parte do não se tem salário e também estabilidade, isso, né? né? Então, assim, então você não sabia se você ia ficar naquela empresa, por quanto tempo você ia ficar, vai mudar a empresa, não sabia se ia mandar os funcionários embora. Então, por isso, essa é a realidade. Essa é a Por realidade. isso que eu quis a estabilidade. Por quê? Eu queria um descanso aos finais de semana, coisas que eu não tinha quando eu trabalhava no comércio dos meus pais. Então, eu queria meu descanso. E eu queria minhas férias, porque quando você trabalha em empresa privada aqui, onde eu trabalhei, como a empresa ficava por um ano, aí incidia o contrato, aí você não tinha, a empresa falia, aí entrava nova empresa, e você vai entrando num círculo que você não tem férias, e você vai ficando Não, cansado. exato. E daí quando você tem a sorte de que quando muda de empresa fica Era com muito, para mim você. era muito estressante já e muito cansativo, né? Não tô cuspindo no prato que eu comi, não é isso. Era uma coisa que eu já queria estar estável, eu já queria ter um plano de saúde, eu já queria ter momentos de lazer, eu já estava, né? Então, assim, o concurso público ia me dar isso, entendeu? Por isso que eu falei, gente, eu Uhum, preciso sim. disso, é uma coisa que eu via, alguns amigos meus já eram servidores públicos, eu falava, eu quero isso para mim, eu quero essa estabilidade, eu quero essa tranquilidade, eu quero ter uma vida tranquila, profissional, eu quero conseguir comprar as coisas que eu almejo, entende? E, Hum, e é perfil, então eu sim. sempre trabalhei em empresa privada, mas era em órgão público. Então era um perfil que eu tinha de trabalhar em órgão público, né? Sim. Então, assim, para mim, não, isso não é para todas, porque eu tenho amigas maravilhosas, empreendedoras, que não querem o serviço público e são, assim, grandiosamente satisfeitas onde elas estão. E eu acho isso fantástico. E estão lá, estão bem, estão ganhando super bem, crescendo, né? Mas graças ao estudo. Então a gente tem que, né? Então a gente tem que entender. Por isso que eu falo para você e para todas as mulheres que a gente é capaz de fazer qualquer coisa, de ir para qualquer lugar, se a gente quiser, né? Se a gente tem planejamento, se a gente tem estratégia, se a gente tem um sonho a conquistar, a gente consegue, tá dentro da gente. E o estudo faz isso com a gente. Por exemplo, a barreira que eu quero agora tentar, a barreira que eu quero tentar quebrar agora é do inglês. E eu tô estudando inglês, sabe? Retornando o inglês, porque na época estudei, na época da minha adolescência estudei, depois eu tive que trancar porque eu tinha que trabalhar. Você sabe quando a gente aqui começa a trabalhar muito cedo, né? E tô retornando agora. Sim, 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 Tô sim. fazendo meu inglês agora, porque eu sei que o inglês, quem é fluente, você sabe, né, minha querida? É claro Então que é sim. Ai, que maravilha. Pois sim, eu conheço, tenho amigas que já conseguiram. A parte de você, tenho outras amigas que conseguiram também passar em um concurso público. Tem uma delas também que demorou 10 anos. 10 anos para conseguir
a tão sonhada vaga que ela queria no mundo de professora. Né? Ela queria muito e ela se esforçou muito. Ela não quer vir aqui, já convidei também várias vezes, ela sabe. Até ela tem vergonha. E, e essa mensagem que você hoje deixa aqui, porque também tem vários, eu conheço várias amigas aí no Brasil que continuam também tentando. E trazer você hoje aqui era justamente também para motivar, para inspirar todas, todos que estão nessa vida, porque é literalmente uma vida, porque você se dedica muito e você bem sabe disso, como você bem falou. Sábado, domingo na biblioteca estudando, hora ou é horário do almoço, ou é levantar de madrugada para estudar, ou é ir dormir de madrugada para poder estar estudando. Lembrando que agora em Brasília é super cedinho, né? Em Brasília agora é 6h37 da É manhã, porque super cedinho. a Deixa gente eu vai agradecer. trabalhar. Eu tenho que eu entro no trabalho às 8. Eu falei assim, eu marco com. E aí já é meio-dia, né, Keila? Aqui Pois é. quase Aí 11h37. foi o horário que eu Horário de consegui antes do Madrid. trabalho entrar com você para dar essa palavrinha. Eu te agradeço muito. Eu te agradeço muito. Era para mim também muito importante, porque isso também, falando de Brasil, é também uma realidade muito grande no Brasil, o assunto de passar em um concurso público. Todos queremos passar num concurso público, todos queremos ser servidores públicos justamente pela estabilidade, justamente também pelo salário, porque assim também é. Enfim, assim que muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por fazer aí tão cedinho. Ah, minha mãe acaba de entrar, minha mãe acorda Ai, cedo manda sempre, um gente. beijo. Ela já tá aqui, ó. Mãe, te amo. Um beijo. Ai, que maravilha. Pensei que nem ia estar, porque é super cedo. Mãe, obrigada. Está comentando aqui ele, Mar, que tu transmite uma Oh, paz meu Deus, eu. ao falar. Mas ela já escreve, ela escreve perfeito em português, olha só. E, ai, e Eliane, já sei que temos que terminar essa live, porque sei que poderíamos prolongar, porque eu sei que você tem muito que compartilhar, mas eu sei que você tem o seu horário aí de para entrar no seu tão sonhado trabalho, que eu sei que te possibilitou muitas coisas. Você é exemplo disso, como eu disse. Eu queria muito que você viesse, porque tem várias amigas que eu também conheço, várias pessoas aí no Brasil que também continuam buscando realizar esse sonho de ser servidor público. E você é um exemplo, né? Você compartilha que isso vem uma estratégia de dentro para fora, que é que perseverar, que é que ter uma meta, que é que sonhar, que tem que acreditar nos seus sonhos e que se é necessário fazer essa paradinha como que para respirar, mas outra vez voltar com mais força. É assim. Te convido agora, antes que a Emma entre, para você deixar uma mensagem. Deixa uma mensagem para todas essas amigas que você conhece, para todos esses brasileiros e brasileiras que estão aí nessa vida. Anima eles a não desistir dos sonhos deles, por Bem, a favor. mensagem que eu deixo, eu sempre falo isso para minhas amigas, para quem está comigo. A gente consegue. Tudo passa nessa vida, coisa boa e coisa ruim. Então, assim, se a gente tem um sonho, a gente corre atrás. Se você tem um sonho de conhecer um lugar, se planeje, dá certo. Nem que demore um pouco para acontecer, mas vai dar certo. Não desiste, não. Exatamente. Todo pasa en esta Bom, vida, como Mar, dice Eli, Todo passa. totalmente de acuerdo. Me quedo con lo que transmite compromiso. Las palabras de Eli es todo el rato el compromiso, constancia y metas, ¿no, Eli? Yo quería agradecer el madrugón de Eli, este compromiso con mujeres con historias para contar, que yo creo que esto es lo que nos hace diferentes, ¿no? Que da igual el lugar del mundo, que se genera este espacio, Keila, lo sabemos, tú y yo, y cada invitada que llega, este espacio de paz, este espacio de escucha, este espacio de respeto, y da igual la hora. Yo quiero de verdad agradecer
a Eli y a todas las mujeres y hombres que se han conectado hasta ahora en Brasil, 6:30, 6:40 ya de la mañana. De verdad, es inspiración pura cuando nosotras nos quejamos de, ay, es que estoy muy cansada. Yo me quedo con esto y tomo nota para mí. Y solamente decir que tenemos una semana completita. Mañana le toca el turno a Mujeres Perú, en horario de, ahora no recuerdo el horario, pero atentas a Mujeres con Historias para Contar. Viene nuestra embajadora Cristi con una invitada. Y el jueves, nuevo espacio de En la Adolescencia, hablando del tema de igualdad y equidad de género, chicas. Este jueves, 19 horas, España, directo con una profesional que se encargará de hablarnos de este tema tan importante. Así que semana completita, Keila. Sim. Fantástico. Pois aí, mulheres do Brasil, deixamos aberto esse espaço e convidamos para que a Camila, que estava aqui também, Camila, terceira vez convite para você, hein? Para mais mulheres do Brasil que querem compartilhar, inspirar outras mulheres, contar essa história, é muito importante. Esse espaço é fundamental. Necessitamos de mensagens inspiradoras, necessitamos de mensagens motivadoras, e são mulheres do dia a dia. Mulheres que têm tanto tristeza como alegria, mas que buscam superar e viver de seus sonhos. E hoje tivemos aqui a Eliane, que é um exemplo disso. Mulheres com histórias para contar, por favor, estejam pendentes das redes. Amanhã, quarta-feira, tem Mulheres com Histórias para Contar Peru, com Cristi. Atenção na quinta-feira. Na quinta-feira, as quinta-feiras estão dedicadas para falar sobre a adolescência. Então, em Mulheres com Histórias para Contar, se convidam profissionais espertos em determinados assuntos que vão falar para nossos papais de como a gente levar essa fase da vida dos nossos filhos. Então, é um espaço muito, muito importante. Todas as quintas-feiras. Por favor, fiquem pendentes aí das nossas redes. Ai, que agradeço. Obrigada, Eliane. Obrigada, obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas. Mar, muitíssimas graças, como sempre. Mar é nossa querida embaixadora de Espanha. Bom, aqui deixamos esse abraço forte, desejando já escutar outra mulher inspiradora e motivadora. Aqui, Mulheres com Histórias para Contar, Brasil. Obrigada. Muito obrigada, viu? Fica com Deus. Tenha um bom dia. Obrigada. Eliane, aprende português com a gente. Ela aprende e é super fantástico, porque ela também é muito aplicada, né? E ela gosta de participar das lives e ela coloca, se ela não sabe, ela pergunta e ela tenta. Ou seja, daqui a uns dias ela vai estar fazendo Inspiração, aqui com a menina. gente. Todavía no, me queda, pero voy aprendiendo de oído. Hoy he entendido prácticamente toda la conversación de Eli. A ti te entiendo fácil, Keila, pero los acentos, pero hoy a Eli la he ido entendiendo, alguna cosita se me ha escapado, pero ahí estoy. Oi. Ai, sim. Ai, até no momento eu lembrei, talvez, cara. Pode ser que seja a palavra. Até pensei em escrever. Aeromoça, azafata. Sim, azafata. Ela queria ser azafata, porque queria viajar todo mundo. Por isso, ela começou com essa. Aeromoça azafata. Foi a palavra que ela falou. Sim, exato. Nossa, olha só, esse espaço é fantástico. Aprendemos idiomas também. Sim. Temos aqui acima, temos italianas, temos de Suíça, de Estados Unidos, Alemanha. Legal. Sim. Vamos ser todas internacionais e aprender um montão de idiomas. Que nos ha traído hoy Eli, sin fronteras. Ai, isso. Isso é sem fronteiras. Obrigada, meninas. Muito Buenos obrigada, dias. gracias. Buenos días. Buenos dias, Beijo. querida. Tchau, tchau.